lá. Andréia, hoje eu estou respondendo aqui a sua pergunta, né, que você deixou no seu comentário do último vídeo que a gente gravou. E eu agradeço muito você ter feito essa pergunta, porque é muito bom a gente entender o que é liberdade exatamente, né? Eu sei que você tem um filho de 18 e uma menina de 15, e você ainda coloca muito bonitinho assim, é como se ela fosse um passarinho preso na gaiola. E o que fazer? Aí eu pensei um pouco para poder te responder, e como uma primeira coisa, eu gostaria de te dizer o seguinte: nós somos o que somos hoje por todo o conhecimento que a gente adquiriu. Isso veio dos nossos pais, isso veio dos nossos ancestrais. E isso tem uma importância muito grande. Como você mesma falou, na minha infância não foi bem assim. Então olha só, o que eu penso? Liberdade é uma coisa que a gente dá para o outro, sim, para ele ser quem ele quer ser. Só que o filho, até ele concluir os estudos e começar a trabalhar, ele é nossa responsabilidade. Então, como agir quando eu tenho um filho que é responsabilidade minha e dar que tipo de liberdade? Então, olha só. Na nossa vida, para que a gente tenha privilégios, nós temos que ter responsabilidade. Assim é como adultos. E um jovem, na verdade, ele tem um corpo de adulto e uma cabeça de criança. Então, o que um pai e uma mãe podem fazer? Eles podem, de forma amorosa e simples, insistir e colocar para o jovem o que é responsabilidade dele, para que ele possa ter o privilégio. Então, olha só, Andréia, se a sua filha, por exemplo, não arruma o próprio quarto, como é que ela pode querer, sei lá, ter um celular, ter um computador ou sair com os amigos? O que acontece hoje com muitos jovens é que eles precisam ser reeducados. Os pais que começam a trabalhar muito não têm o tempo, não têm a presença diante do filho. E aí o que muitos fazem? Dão presentes para substituir esta presença. Então eu diria assim, uma insistência amorosa. Você precisa estudar, essa é a sua responsabilidade. Você aqui, para você poder se formar, você precisa ter tais e tais e tais condições. Que bom que você tem uma família que pode te sustentar e que pode te dar condições para você poder ser uma pessoa melhor. Então, assim, não se sinta mal de não estar, assim, segura com relação à sua filha. Pais controladores vão gerar crianças submissas. E essas crianças submissas vão ser, depois, pais e relacionamentos controladores no futuro. Porque a questão não é controlar. A questão é, eu dou afeto, mostro a responsabilidade e exijo essa responsabilidade do meu filho. É como se fosse um guia espiritual. Eu tenho que guiar esta pessoa que ainda não tem maturidade suficiente para entender o que é a vida dela, para entender que ela tem uma determinada responsabilidade, que as coisas não acontecem assim por acaso. E aí você fala assim, mas eu me sinto culpada, o meu filho não vai gostar de mim. Você não precisa, assim, querer que o filho te ame, na verdade é uma carência. O amor, ele tem que ser dado por você para o seu filho. Ele vai sentir isso numa conversa. Se você, numa conversa que você tiver com a sua filha, você sair de cena, né, e perceber como foi a conversa de vocês, o que ali a sua filha está querendo te dizer que você não consegue perceber. É uma coisa muito sutil, é uma percepção que a gente tem que ter quando a gente está atento ao outro. E o que o pai tem que fazer com um filho é estar atento a ele. Porque quando você percebe o seu filho, você dá amor. E esse amor eu estou cuidando de você. Quando eu digo não, é para o seu bem. Essa é uma frase antiga que a minha mãe falava para mim. Quando eu digo não, é porque
ele ainda não tem maturidade suficiente para discernir. E é isso que você está criando agora. Você está mostrando para sua filha a importância da sexualidade, a importância de não se envolver com pessoas que não vão levá-la para um bom caminho, como a vida vai reagir diante das drogas, o que é permitido e o que não é permitido, até a própria alimentação. Sabe, essa coisa do desejo tudo e plim, a coisa se instala. Não é assim a vida. Olha, falando de energia um pouquinho, nós estamos vivendo uma energia que é uma energia de caos, é uma energia muito pesada. Se nós adultos estamos sentindo isso fortemente, tem dia que eu estou tão cansado que eu vou dormir mais cedo, tem dia que eu estou nervoso e não sei por que eu estou nervoso. Tem dia que eu tô assim, sem paciência para nada, não tenho nem tô querendo ouvir nada. Se essa energia tá pegando a gente tão fortemente, imagina um jovem. Então as orientações que a gente tem são no seguinte sentido: principalmente os jovens nascidos depois do ano 2000 precisam ser extremamente observados, de uma forma amorosa, sim, mas mostrar para eles que nós estamos numa nova consciência. Nós não podemos mais ficar nessa coisa de fora para dentro o tempo todo. Que existe uma essência, existe uma coisa muito mais importante dentro de cada um de nós e que a gente precisa deixar aflorar. Sabe, o meu professor, ele fala assim, uma flor, ela não precisa sofrer para poder abrir, para poder mostrar a sua beleza. Então não precisa ter sofrimento. Quando a gente tem que resolver um problema, são dois fatores. Primeiro, é a gente, de uma forma prática, entender como eu vou fazer. E a segunda coisa é agir. O ego, a mente, ela fica lá num tormento muito grande enquanto a gente não sabe como agir. Isso para qualquer problema prático. E a partir do momento que você sabe como você vai fazer, e para isso a gente vai buscar terapia, a gente vai buscar informação, a gente pergunta para os amigos a experiência, e a partir da mente entender, bom, agora eu sei, eu vou fazer tal coisa, é como se fosse um alívio para a mente, sabe? Ela fica em paz, porque daí ela sabe que ela está seguindo o caminho do discernimento, do que você, como mãe, acredita que seja bom para sua filha. E aí, uma dica que eu posso dar para você, que eu tenho percebido nas pesquisas ultimamente, que os jovens têm se interessado muito por filosofia. Então pode ser um caminho muito bonito para que a sua filha entenda a grandeza que é essa vida e a maravilha que é sem precisar ficar nessa angústia, nessa revolta toda. Sabe, Andréia, é muito lindo você, como mãe, estar preocupada em cuidar da sua filha, em dar atenção para ela. Isso é amor, sabe? Isso é você querer que a sua filha seja livre, que tenha responsabilidade, e é aí que vocês vão criar o afeto e a intimidade, na conversa. Sabe, procure conversar muito com a sua filha, o máximo que você conseguir, porque às vezes o jovem não deixa, né? Mas assim, aos pouquinhos, devagarzinho, e aquilo que eu falo é uma insistência amorosa. E aí você chega no coração dela. Porque na verdade todos os relacionamentos fazem a gente crescer. E o filho, a forma como a gente ama o filho da gente é a forma como a gente se ama. O que muitas vezes atrapalha num relacionamento é o quanto a gente se projeta nessa pessoa. Então olhe para sua filha, perceba que conversa é essa, como a gente está trocando isso, como se você fosse uma terceira pessoa. E aí você vai poder ter assim, uma visão bastante ampla do que é esse relacionamento de vocês hoje. E parabéns, parabéns de verdade, por você ser uma mãe que se preocupa com a sua filha, que quer educá-la da melhor forma e que quer que ela tenha uma vida plena, uma vida feliz e livre, para ela poder fazer o que ela quiser.